Opa, vamos fazer nossa leitura bíblica de hoje, 16 de março, em Números capítulos 24 e 25, Lucas capítulo 2, versículos 1 a 35, Salmo capítulo 59, Provérbios capítulo 11, versículo 14 e a música Aquele que é. Amém, bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos aqui logo, começando com Números capítulo 24, amém. Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi, como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. E ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pôde ver claramente e que pôde ouvir o que Deus está dizendo. Eu creio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus, o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso quando está dormindo. Ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos deu um soco na outra em sinal de ódio e disse: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nestas 3 vezes você só os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que, mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer à ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque: agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir quero visitá-lo. Aliás, quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pôde ver claramente, que pôde ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel, um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa ele virá de Israel, ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará a sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador que acabará com os que ficarem com vida nas cidades. Aí, em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez esta profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez esta profecia.
O lugar onde vocês moram é seguro, o seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. Balaão fez mais esta profecia: quem são estes povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Éber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. Prossigamos, capítulo 25 de Números. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-Peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o deus Baal-Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isto, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu na minha ira não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zu, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Jesus é o Senhor. A Ele a glória em Cristo e Jesus é o nosso general. Aleluia! Jesus é o nosso tudo, inclusive nosso general, aquele que está à nossa frente para combater os exércitos inimigos e ganhar todas as batalhas, todas as guerras. Louvado seja o nome dele. Vamos prosseguir com o Salmo 59. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam, salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim, mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm
pressa de me matar, de me atacar e me matar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnam como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas deles, ó Senhor, tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnam como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Repetirei versículo 17. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Amém. O Senhor os despojou e sobre eles triunfou. A ele seja a glória e o louvor. Como igreja reunidos, na palavra mutuamente seremos supridos. A Cristo expressa. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Amém. Cresceremos, ao Senhor nós amaremos, e sua volta apressaremos. Lucas 2, versículos 1 a 35. Vamos lá. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo.
Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido com o anjo, conforme o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao povo de Israel. Para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dele serão conhecidos, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Maria. Jesus é o Senhor, essa é a porção desse dia. Concluamos com a canção Aquele que é, a Jesus que é. Amém? Vamos lá. Jesus é o nosso general, poderoso, vitorioso e leal, capaz de fazer infinitamente mais
seus genitores, como um exército de vencedores, dos filhos da criação, na disciplina e admoestação, para sua educação e nunca ir à provocação. Na batalha serão aos pais como flechas em suas mãos. Filhos e genitores serão na guerra vencedores, do Espírito enchidos e também revestidos, unidos e com a divina armadura munidos, para ter no dia mal total vitória contra o mal, estável permanecer, inabalável ser. A Cristo seja a glória, na igreja que Ele conduz em vitória, de geração em geração, em toda língua, povo e nação, a toda a irmandade, plena paz e real fraternidade, da parte do Pai, o Criador e Jesus, o Senhor, principados e potestade lá dos ares, e demônios residentes dos mares, o Senhor os despojou e sobre eles triunfou. A Ele seja a glória e o louvor, como igreja reunidos, na palavra mutuamente seremos supridos, a Cristo expressaremos e sua vitória exibiremos, assim edificaremos o corpo e na comunhão em vida cresceremos, ao Senhor mais amaremos e sua volta apressaremos. De Deus é mandamento reunir-nos regularmente, Jesus presente estará e conosco ao Pai louvará, declarará sem preconceito, de Deus fomos filhos feitos,